Enquanto isso, sabe, se você quiser se apresentar rapidamente. Boa. Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desse Meetup. Eu sou a Tabata, mas como a Malu mesmo disse, todo mundo me chama de Tabs, né? Então, podem me chamar de Tabs também aí nas perguntas. Bom, tô aqui no Nubank há um pouco mais de um ano, acho que vai fazer 1 ano e 3 meses como Analytics Engineer. Trabalho num time do marketing, super focado em cross-sell, e estou super animada para trazer um dos nossos desafios aqui no time, para vocês conhecerem um pouco. Boa. Bessa? Meu nome é Lucas Bessa, mas aqui me chamam de Bessa. No time, eu estou como analista engenheiro no Nubank há quase um ano, vai fazer acho que 11 meses agora. Eu participo do time de App Experience, a gente lida com a parte de experiência do app, e vai ser ótimo dar essa talk aqui para vocês hoje. Bom, essa primeira talk, como a Malu comentou, vai ser sobre os desafios no processamento de dados com o Spark aqui no Nubank. A gente já se apresentou, então vou pular a parte das apresentações e bora começar. O que a gente vai falar hoje nessa talk? Vou começar falando um pouquinho de Spark, caso você ainda não tenha tido um contato com essa tecnologia, ainda não saiba muito bem como funciona. E depois a gente já vai para os desafios que a gente encontrou aqui no nosso dia a dia, né? Vou falar um pouco sobre múltiplos unions, que a gente viu no meu time, e o Bessa vai falar um pouquinho sobre lidar com grandes e pequenas quantidades de dados com Spark. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Um pouco sobre o Spark. O que, afinal, é o Spark? Nada mais é do que um framework de computação distribuída, ou seja, ele executa os códigos em paralelo em diferentes máquinas. Serve aí com o propósito de processamento de dados em larga escala, o famoso Big Data, né? E importante lembrar que ele é 100% open source, muito bacana também. Mas como que ele funciona, né? Como que é a arquitetura do Spark? Bom, ele tem vários componentes, tá? Mas não vou citar todos aqui, vou citar só os que vão ser relevantes para o entendimento do resto da talk, tá? Que são o cluster. O que é um cluster? É um grupo de JVMs. O driver, que ele é responsável por responder o programa do usuário, ou seja, a sua query, tá? E analisar, distribuir e agendar o trabalho dos executores. Gosto de pensar que ele é tipo uma cabeça pensante ali do processo, né? O driver é o mestre no Spark Cluster. E o executor, ele é responsável por processar efetivamente uma parte desses dados, que a gente chama de partições, né? Então, ele efetivamente bota a mão na massa, ele executa o código que foi designado pelo driver. Então, acho que introduções feitas, vamos para os desafios. Vou começar falando um pouquinho aqui, dando um pouco de contexto, né? Ixi, foi. Vou dar um pouco de contexto aqui, então, como vocês sabem, o Nubank é uma empresa que vem crescendo bastante e lançando novos produtos, novas features, e a intenção é continuar fazendo isso. Então, a gente começou a se deparar com algumas situações em que, ali no marketing, né, no nosso time, a gente via clientes recebendo, por exemplo, comunicações de muitos produtos ao mesmo tempo, né? E a gente queria ser mais assertivo nessas comunicações. Para isso, a gente pensou em criar um orquestrador de comunicações. Como que a gente fez isso? A gente criou uma infraestrutura no nosso ETL, tá? Para fazer isso. Não se atentem muito aos nomes aqui, tá? O mais importante é vocês entenderem ali a modelagem e as operações que a gente fez nessa infraestrutura. Então, o que essa infraestrutura tinha, né? Ela tinha alguns módulos. Então, por exemplo, o módulo de produto, que o usuário poderia adicionar novos produtos que ele queria comunicar, tá? Módulo de segmento de cliente. Então, nossa, tem uma porção de segmentos, né? Tem segmento de idade, segmento de renda, uma série de coisas que dá para a gente fazer para enviar comunicação, né? A campanha, efetivamente, então, tipo, o que a pessoa vai receber? Um e-mail, uma notificação e tudo mais. Beleza, tinham muitos módulos também, mas aqui não vale a pena entrar tanto. Mas beleza, e como que isso funcionava, né? Bom, a gente tinha os usuários adicionando novos segmentos de clientes ali, segmento de renda, de idade, de uma série de coisas, adicionando novas campanhas também. E o que a gente fazia? A gente persistia essas informações de campanhas. Então, o usuário colocava ali, criava novas campanhas e a gente ia persistindo cada uma delas em datasets, beleza?
E aí, o que a gente fazia? A gente fazia um join entre os segmentos e as campanhas. Ou seja, a gente queria dizer assim, o segmento de clientes de, por exemplo, idade de 18 a 25 anos vai receber essa determinada campanha. Beleza, então a gente fazia o join para ter o segmento e campanha. E a gente denominou essa combinação aí de pipeline. Legal. Então a gente tinha uma série ali de datasets de pipeline que a gente precisava unir para ter finalmente um dataset de produto. Ou seja, no final das contas, cada produto poderia ter uma série de segmentos e campanhas, o que faz sentido, para ele poder comunicar, né, enviar comunicações. Legal. O que começou a acontecer? Né? Isso tudo foi o contexto. A infraestrutura, até então, ela era usada pelos usuários para adicionar poucos segmentos e campanhas para o mesmo produto. Então, as pessoas costumavam adicionar ali, ordem de grandeza, 4 segmentos, 4 campanhas para um mesmo produto. Só que para um determinado produto, o famoso corner case, né, foram adicionados muitos segmentos e campanhas. Aumentou em torno de 10 vezes a quantidade de datasets que a gente criava aqui automaticamente, né, esses datasets de campanha, e aumentou em 10 vezes a quantidade de segmentos que a gente criava e não persistia. Importante guardar isso, que a gente não estava persistindo esses segmentos em datasets. Beleza, com isso a gente começou ali inesperadamente a receber algumas mensagens de erro, tanto no Databricks, quando a gente tentava computar esse dataset de produto, né? Se vocês não mexeram ainda com Databricks, ele é uma ferramenta de analytics que a gente usa aqui, baseada no Spark, né? Inclusive, a próxima talk vai falar bastante de Databricks. Mas a gente começou a receber essa mensagem de erro de o driver parou inesperadamente. E no nosso ETL também, onde essa infraestrutura roda todo dia. A gente começou a receber uma mensagem de erro do tipo timeout exception. Ambas super genéricas, né? A gente ficou tipo John Travolta aí, o que está acontecendo? Com isso, a gente falou, não, vamos pesquisar para tentar descobrir qual foi a causa, né, desses erros. E, bom, pesquisando, a gente viu muita gente falando, pode ser duas coisas. Pode ser um broadcast join ou um out of memory on driver. Beleza, Tabs, mas o que é broadcast join? Não vou entrar em super detalhes aqui, tá? No final da apresentação, acho que vocês vão receber. Tem a diferença entre os tipos de join bonitinha, link para outros materiais e tal, mas eu vou dar uma pincelada só para vocês entenderem um pouquinho. O que acontece, né? Quando você faz a sua query ali, o Spark pega a sua query, ele, na hora de rodar a operação, ele tenta estimar, baseado no tamanho dos seus datasets e afins, qual que é o melhor tipo de join, né, para aquela operação ali, qual que ele vai conseguir otimizar para fazer mais rápido. E esse tipo de join que eu estou falando não é um left, right, não. É esse tipo, broadcast, se eu não me engano, tem sort merge também, e shuffle. Acho que são esses 3 tipos que tem. Então, é basicamente uma forma dele otimizar ali por trás dos panos, como que ele consegue fazer aquela operação da melhor maneira. E o broadcast normalmente é escolhido, né, pelo Spark, quando você tem, por exemplo, um dataset muito pequeno para fazer um join com um dataset muito grande. Beleza. Contexto dado, por que poderia ser, né, um problema de broadcast join ali na nossa infraestrutura? Bom, poderia ser que ali nos joins que a gente fazia aqui, né, entre segmento e campanha, esses joins poderiam ser do tipo broadcast ali por trás dos panos. Só que, de alguma forma, o Spark poderia ter estimado errado, né? E, na verdade, a melhor opção não seria um broadcast, seria algum outro tipo. E a gente estava ultrapassando uma configuração de broadcast timeout, né? Essa operação estava demorando mais do que o planejado para acontecer. Beleza, essa era uma opção de causa, tá? A outra opção de causa era um out of memory on driver, que acontece quando a gente ali na nossa query está colocando alguma ação. O que é uma ação? Pode ser uma ação de escrita, tipo um ponto write, pode ser um ponto collect, pode ser um display dos seus dados. Tem uma porção de ações, tá? Isso pode acontecer quando essa ação que está sendo executada, ela envia os resultados para o driver e esses resultados são grandes demais para sua memória. Então, ele acaba dando out of memory. Beleza. Então, a gente achou essas duas possibilidades, né, de causa para aquele erro.
Mas a gente falou, não, vamos investigar mais, vamos tentar descobrir realmente o que está acontecendo. Bom, aí a gente foi lá para o Databricks, que eu comentei, a nossa ferramenta, e usando a Spark UI, que é a próxima talk também vai falar bastante sobre Spark UI, então guardem esses nominhos. A gente descobriu que os joins que estavam sendo feitos ali entre os segmentos e as campanhas não eram do tipo broadcast, eles eram do tipo sort merge, que é o segundo tipo que eu comentei que existe, né? Então a gente já exclui essa primeira opção aqui, né, de ser broadcast join. Já vamos para a próxima. Aí a gente, né, continuando a investigar, a gente viu, puxa, a query ela para de rodar na etapa em que a gente está fazendo union de várias tabelas. Esquisito, né? Outra coisa que a gente percebeu, vamos tentar mudar o cluster que a gente está rodando? Se eu não me engano, a gente estava rodando num cluster pessoal, né? Vamos tentar rodar num cluster geral, que todo Nubank usa, que tem mais memória e tal. Vamos ver se roda? Rodou. Então, não rodava no pessoal, mas rodava no geral. Esquisito. E, por fim, a gente viu que, puxa, a gente está fazendo, né, uma ação de escrita ao final dessa query. A gente está querendo persistir aquele dataset de produto após unir todos os datasets de pipeline. Então, tendo todo esse cenário, a gente falou, é mesmo um problema de out of memory on driver. Mas aí você pode se perguntar, um union não é para ser uma operação custosa, né? Tipo, normalmente é um join uma operação mais custosa. E não era para o driver ser a cabeça pensante, né? Por que a gente está coletando dados para o driver e está sobrecarregando ele? Bom, a gente fez essa mesma pergunta e o que a gente foi percebendo, né, ao longo dessas pesquisas é que não necessariamente você precisa colocar ali explicitamente um ponto collect para levar esses dados para o driver, né? Outras ações, como a ação de escrita, podem fazer isso e sobrecarregar o seu driver, que foi o que estava acontecendo no nosso caso. Beleza, então descobrimos, né, o problema, e agora, como que a gente resolve, né? Quais são as possíveis soluções para isso? Bom, uma das soluções que a gente viu algumas pessoas fazendo era remover a ação. Então, simplesmente tirar aquele write. Não funcionava para o nosso caso, simplesmente porque a gente precisava persistir aqueles dados, a gente ia ter que usar eles depois para outras operações. Então, só remover não ia ajudar. A gente poderia também tentar alterar a configuração, ou seja, aumentar, né, esse max result size do driver, o que também não era uma opção, porque essa configuração, normalmente essas configurações são padrão para todo mundo, então a gente não opta por ir por esse caminho, a gente tenta olhar para o nosso código, mudar alguma coisa na modelagem, alguma coisa no código em si. Outra opção, criar layers intermediárias, então persistir os dados antes do union, onde a gente não estava persistindo, ou tentar reduzir a quantidade de datasets, porque era uma questão de quantidade de datasets, né, de metadados e não quantidade de dados em si por dataset. Ou, por fim, uma coisa que a gente viu também, mas não chegou a testar, mas que para algumas pessoas funcionou, é limitar as partições, né? Adicionar ali um ponto coalesce no final dos unions para limitar a quantidade de partições. Beleza. Então, qual opção, né? Qual das soluções a gente seguiu? A gente acabou optando pela solução de criar leis intermediárias, porque a nossa infraestrutura já vinha fazendo isso, né? Vou voltar ali para o primeiro para vocês verem como era antes. A gente já persistia aqui, né, os datasets de campanha, e para outros módulos a gente também fazia isso, mas para o segmento não. Então a gente falou, puxa, acho que faz sentido a gente tentar persistir esses dados de segmento e ver como que a infraestrutura se comporta, né, depois de fazer isso. A gente também vai conseguir usar esses dados para vias de monitoramento, criar monitoramento e afins. E aí depois a gente vai acompanhando, né, para ver o que acontece. Bom, a gente fez isso, então o que era um union pós um join de segmento e campanha virou um union de segmentos, um union de campanhas, e depois a gente faz o join entre dois datasets só. Beleza, isso funcionou? Funcionou, a gente deixou de ter aqueles erros. Mas ativou, né, um alerta na nossa cabeça depois de ver que, putz, quando você faz union de muitos datasets, você pode sobrecarregar o seu driver, né? Então a gente falou, vamos continuar acompanhando a performance e a escalabilidade, né, desses segmentos e campanhas para não surgir esse mesmo erro, né? E para que a gente não se deparasse com um erro desse do nada, a gente criou testes, né, na nossa infraestrutura
que não permitem que o usuário adicione mais do que, se eu não me engano, são 40 segmentos, né? Porque esse é o limiar entre começar a quebrar. Então, a gente fez esse teste justamente para não aparecer um erro do nada ali e pegar a gente de surpresa. Então, acho que é isso, mas essa infraestrutura vai sendo revisitada, né? Só mostrei aqui uma das formas que a gente resolveu, mas já vi as pessoas resolvendo de outras formas também. É isso, Bessa? Então, eu vou começar apresentando como lidar com a grandes e pequenas quantidades de dados. Vamos começar pelas primeiras grandes quantidades de dados. Então, nossas fontes de dados de eventos do app são a nossa maior fonte de dados dentro do Nubank. Nós guardamos dados de clique, scroll, de widget carregamento, para ver performance do app. Tudo isso é registrado. E, com isso, dentro do Nubank, a gente analisa e toma decisões a partir desses dados. Com os nossos mais de 59 milhões de clientes atualmente, nós registramos mais de 1 bilhão de eventos acionados todos os dias e que geram um total de mais de 100 terabytes de dados de eventos no total, que precisam ser processados todos os dias. Isso traz desafios não só relacionados a transformações do Spark, mas para a pipeline de dados como um todo. Pode passar. Então, em específico, para os eventos do app, nós temos desafios que são esses três. Deduplicação de eventos, não só esses três, mas são esses os principais. Deduplicação de eventos. Muitas vezes os cliques são produzidos mais de uma vez na fonte e precisam ser deduplicados dentro do Spark. Isso é um problema que a gente enfrenta. Outro também é o processamento diário do total de dados, de mais de 100 terabytes todos os dias, para que os dados mais atualizados estejam disponíveis para os nossos analistas. E ter essa quantidade imensa de dados também torna difícil a exploração desses dados dentro das nossas plataformas. Possíveis soluções para esses problemas pode ser, para a solução de deduplicação, nós temos a solução de garantir na produção do evento lá no app e também na entrega da mensagem no Message Broker, no nosso caso é o Kafka, garantir que os eventos vão ser entregues e gerados apenas uma vez. Isso desonera o Spark de fazer essa deduplicação e tira um pouco desse processamento alto dessa grande quantidade de dados. Atualmente, nós não temos... Pode voltar. Atualmente, nós não temos isso para todos os eventos, então nós ainda temos que fazer uma deduplicação parcial e, para fazer isso, nós utilizamos alguns tipos de pré-processamento a partir de semestres ou até quartos. Outro ponto para solucionar o processamento de todos os dados todos os dias é fazer o processamento incremental. O processamento incremental, ele roda apenas um dia de cada vez, então você não reprocessa toda a base de dados, somente um dia que seria o processamento da run atual. E a possível solução do problema de difícil exploração é você filtrar inicialmente as métricas que os nossos analistas utilizam em específico. Por exemplo, se um analista quer olhar só para os cliques em botões de cartão de crédito, ele pode ter um dataset filtrado só com esses dados para fazer essas análises e torna isso bem mais rápido no processamento ou no Databricks ou no BigQuery, que são as plataformas de data warehouse. Partindo para o outro lado do espectro, nós temos as pesquisas de satisfação, que também devem ser analisadas dentro da nossa plataforma de dados, para que facilite, né, a consulta, a verificação e unificação desses dados para todas as áreas do Nubank.
Em relação à grande quantidade de dados de eventos do app, a pesquisa de satisfação é bem pequena. Apesar desses números não serem reais, dá uma escala de grandeza para ver a diferença de processamento necessária para processar esses dados. Você vê que 20 MB não faria sentido processar pelo Spark. Você poderia simplesmente processar num lugar, um notebook local, alguma coisa assim no Pandas, por exemplo. Mas como a gente quer centralizar esses dados para ser usados em todas as áreas, isso faz sentido a gente incluir também na nossa plataforma. Essas pesquisas podem ser recebidas de forma como CSV e temos desafios para lidar com esses CSVs. Pode passar. Principais desafios de lidar com esses tipos de CSV dentro do Spark. Garantia nos esquemas. Como que você garante o esquema do CSV? E ainda mais quando está livre para alguém enviar para a plataforma de dados. É bem difícil você lidar com isso. Outro ponto é a linhagem e o versionamento desses dados. Como você garantir e ter todos esses processos, todos esses dados versionados quando são recebidos de forma ad hoc, né? Eles não estão dentro da plataforma como os eventos do app, né? Que chegam de dentro do app diretamente. Todo mundo já teve esse problema de um CSV perdido, versão 2, versão 3. E outro ponto que eu já citei é o overhead do Spark para poucos dados. Que, como já falei, vale a pena para centralizar nossas análises. Possíveis soluções para esses problemas e que já estão sendo implementadas no nosso Data Platform. Esquema garantido em JSON. Você garante, além do que se um CSV não tiver dentro do esquema garantido, registrado dentro da plataforma, ele não vai ser processado e não vai quebrar datasets subsequentes, sucessores dele. Outro ponto também é armazenamento de todas as versões dos dados no Data Lake automaticamente. Ele é feito de forma mais automatizada possível para que não tenha esse problema de versionamento manual que causa confusão em todo mundo. Além do versionamento dos dados, a gente faz o versionamento dos esquemas também. Então, se você tiver uma evolução de esquema de um CSV, a gente guarda essa diferenciação de esquema também. Agora que eu já mostrei desafios adjacentes ao Spark, vamos entrar um pouco mais no detalhe de problemas específicos do Spark ao lidar com grandes e pequenas quantidades de dados. Primeiro, a gente tem o spill, que é quando uma partição é grande demais para caber na RAM e esse dado é movido para o disco. E quando falta memória de disco, em casos extremos, né, ele pode encerrar o processamento por falta de memória de disco. Outro problema comum no Spark é o skew, que é definido por quando uma partição dos dados, como a Tebs explicou lá no começo, demora muito mais para ser computada porque tem muito mais dados que a outra. Em casos extremos de skew, você tem uma partição sendo 2 a 10 vezes maiores do que as outras, e enquanto todas as outras já terminaram, essa fica processando e não consegue terminar a tempo. Outro ponto é quando você tem muito shuffle, que é um problema bem comum do Spark também, que o shuffle é quando um dado necessário, um dado precisa ser movido para outras partições ou até outros workers a partir de transformações wide, ou seja, transformações como join, group by ou distinct, group by key, outras coisas. Isso, em casos extremos onde você tem muito shuffle, você pode levar muito tempo para mover os dados do que para processá-los. Então, você vai mover 10 terabytes, e sendo que você só precisa fazer um join simples.
E como que a gente resolve esses problemas nos nossos datasets do maior ao menor? Pode passar. Isso é com a otimização de parâmetros dentro do Spark. As configurações padrões não vão ser mais suficientes para processar desde o menor ao maior dado. Então, a gente faz uma otimização um pouco automatizada, mas mais baseada na origem. Que são esses dois parâmetros principais aqui, que são o Shuffle Partitions e o Max Partition Bytes. O Shuffle Partitions configura o número de partições utilizadas durante o Shuffle. Então, você, naquele caso que eu citei no passado, em que você transmite o dado muito mais, você consegue aumentar o número da partição para que nem tanto dado seja transmitido durante os joins e agrupamentos. E o outro ponto é o Max Partition Bytes, que você configura o tamanho máximo de uma partição durante a leitura de arquivos e consegue evitar o spill desses dados, tendo uma partição muito grande e podendo até evitar estourar um disco e tal. E é isso. Atualmente, recentemente, na verdade, nós migramos para o Spark 3, e isso trouxe muitos novos parâmetros para otimização. Ainda está sendo bem explorado, mas não tem nada distribuído entre todos os times. Mas o que nós podemos ver é que o Spark 3 trouxe possibilidades com o AQE de lidar com skill joins automaticamente, que nós já temos código que lida com skill joins, mas nesse caso ele faz de forma interna ao Spark, que seria mais eficiente. Outro ponto é fazer um sort merge join para broadcast join automático durante a run, ou seja, ele evita problemas como o que a Tebs falou, de modificar o join, estimar errado os joins, né? E conseguir modificar isso durante a execução. E também automatizar a configuração de partições com Shuffle Partitions, né? Ou seja, durante a run, ele fica verificando se as partições estão muito grandes ou muito pequenas e configura o tamanho de cada partição. Isso, mas ainda estamos bem no início. Vamos melhorar utilizando esses parâmetros aí, eventualmente.